Olá, somos acadêmicas da Medicina Veterinária da Unijuí e iremos apresentar sobre as lagartas, alguns casos clínicos. A lagarta do pinheiro é uma praga florestal comum em Portugal. Alimenta-se de pinheiros e cedros, causando prejuízos ambientais e econômicos. Além disso, representa risco à saúde pública e veterinária, devido aos seus pelos urticantes que liberam toxinas capazes de provocar reações inflamatórias graves em humanos e animais. Nos cães, o contato ocorre principalmente por via oral, resultando em glossite, edema e necrose da língua, podendo ainda causar lesões cutâneas oculares, respiratórias e gastrointestinais. Em casos graves, pode evoluir para choque anafilático e morte. O diagnóstico baseia-se na época do ano, histórico e sinais clínicos, enquanto o tratamento envolve lavagem das áreas afetadas e uso de corticosteroides, antihistamínicos, analgésicos, antibióticos e suporte intensivo. O prognóstico depende da rapidez no atendimento e da gravidade das lesões. Apesar da sua relevância clínica, a literatura veterinária sobre o tema ainda é limitada, tornando fundamentais os relatos de caso para orientar o diagnóstico, tratamento e prevenção. Então, no nosso primeiro caso clínico, a gente trouxe uma filhote de 2 meses de pastor alemão, pesando ali em torno de 7,8 kg. Ela foi adquirida de um criador e até então estava bastante saudável, não apresentava nenhuma alteração clínica. Porém, após um passeio ali, no próprio terreno de casa, onde tinha bastante área de pinhal, ela apresentou logo depois sinais como a salivação intensa, dor e língua projetada. Então, o tutor ficou bastante preocupado e levou para atendimento veterinário. Então, chegando ao veterinário, durante o exame físico, a Lua demonstrou bastante desconforto na parte da cavidade oral ali. Apresentava dor, estomatite, glossite, que é tanto inflamação da língua quanto a inflamação ali da cavidade oral. O diagnóstico mais provável que o veterinário chegou era essa intoxicação pela lagarta, pela lagarta do pinheiro, justamente pelos sinais de como estava sendo apresentado ali naquela situação. E o tratamento incluiu a lavagem oral ali com clorexidina, que é um antisséptico, a utilização de anti-inflamatórios, analgésicos, porque ela estava com bastante dor, e protetores de mucosa como sucrofato. Então, o tratamento durou cerca de 12 horas e ela teve uma recuperação total. Então, no nosso segundo caso, a gente tem novamente uma cadela chamada Flor, com 16,5 kg. Ela também é uma filhote, com 10 meses. Ela foi adotada de um canil municipal, porém as vacinas estavam em dias e a desparasitação também. Então, ela estava saudável. Ela morava em ambiente doméstico, mas costumava passear ali, pelo ambiente ao redor da casa, pelas ruas do bairro, que possuíam bastante pinheiros. Então, após um desses passeios, o tutor relatou, que ela apresentou bastante salivação, igual a gente viu no caso anterior, vômito e irritação ocular. Então, ela foi levada com urgência ao hospital veterinário. Durante o exame físico, então, verificou-se que ela estava com bastante desconforto, novamente com estomatite, glossite, eritema, que são locais avermelhados, prurido facial, então o rostinho dela estava coçando bastante, e a conjuntivite, que é, como eu falei, o olho dela estava bastante vermelho e inflamado. Então, o diagnóstico novamente, por conta desses sinais, foi intoxicação pelo contato com a lagarta do pinheiro, justamente tanto pelos fatores ambientais, já que tinha bastante pinheiro ao redor da casa, tanto pelos sinais clínicos. Então, o tratamento ele incluiu a lavagem da cavidade oral, corticoides antihistamínicos, já que ela estava com bastante coceira. Então, ela apresentou uma melhora significativa. Ela teve que manter a medicação, porém, após 4 dias, ela recebeu alta médica e apresentou uma recuperação total. No nosso terceiro caso, então, é de uma cadela sitter inglesa, a Nala, de 1 ano. Ela apresentava salivação excessiva, edema de língua e irritação cutânea após ter contato no quintal com pinheiros tratados contra pragas. No exame dela, mostrou que ela apresentava estomatite, glossite, vômito e eritema. O diagnóstico provável foi intoxicação por contato com a lagarta do pinheiro. O tratamento incluiu a lavagem da cavidade oral e da pele,
incluiu o uso de corticoide, antihistamínico, protetor gástrico e fluidoterapia. Ela então respondeu bem ao tratamento, iniciou a alimentação em 12 horas e teve alta após 24 horas, mantendo então uma medicação domiciliar. O prognóstico dela foi bom e ela teve recuperação completa em 5 dias. O nosso terceiro caso, então, é de uma cadela sitter inglesa, a Nala, de 1 ano. Ela apresentava salivação excessiva, edema de língua e irritação cutânea após ter contato no quintal com pinheiros tratados contra pragas. No exame dela, mostrou que ela apresentava estomatite, glossite, vômito e eritema. O diagnóstico provável foi intoxicação por contato com a lagarta do pinheiro. O tratamento incluiu a lavagem da cavidade oral e da pele, incluiu o uso de corticoide, antihistamínico, protetor gástrico e fluidoterapia. Ela então respondeu bem ao tratamento. O nosso quarto caso, então, é da Puma, uma cadela de 8 meses, sem raça definida, que apresentava salivação excessiva e vômito após um passeio em área de pinhal. No exame dela mostrou estomatite, glossite, úlcera e necrose de língua. O diagnóstico provável foi intoxicação por contato ou ingestão da lagarta do pinheiro. Ela foi internada e recebeu a lavagem oral, corticoide, antihistamínico, antibiótico, protetor gástrico e também fluidoterapia. Apesar do tratamento, o quadro evoluiu com melena e necrose progressiva da língua, perda de peso e incapacidade de se alimentar. No 5º dia, diante da piora grave e sem possibilidade de recuperação, optaram pela eutanásia. A necropsia, então, confirmou lesões compatíveis com a ingestão da lagarta. O caso 5, então, é de uma cadelinha que se chama Hira. Ela tem 1 ano, é uma pastora belga e ela pesa 19 quilos. Ela chegou, então, no atendimento com sintomas de salivação excessiva e também inflamação na língua. Ela vivia num quintal onde tinha pinheiros e também a parte externa que ela tinha acesso também havia pinheiros. O exame físico dela revelou, então, um estado mental alerta, taquicardia, taquipneia, membranas mucosas hiperêmicas e a temperatura retal dela estava normal. Além disso, também foi observado algumas alterações, como estomatite, glossite e úlcera de língua. Com base nos sintomas dela e também no histórico, o diagnóstico mais provável, então, é a intoxicação por contato com a lagarta do pinheiro. O tratamento, então, que foi prescrito para Hira foi a lavagem da cavidade oral e da face com clorexidina. E também foi administrado medicamentos para controlar a dor, inflamação e infecção. Os medicamentos usados, então, foi a prednisolona, a hidroxizina, o sulcrafato e também a buprenorfina. Durante a internação, ela apresentou constantes vitais normais e aceitou também a dieta úmida. Após 28 horas, ela recebeu alta, com indicação de continuar então os medicamentos em casa e por mais 4 dias fazer a dieta dela sendo apenas úmida. O prognóstico foi bom e ela apresentou recuperação total após 6 dias de alta médica, com resolução da úlcera lingual e apenas uma cicatriz residual. O caso 6, então, é de uma filhota de 4 meses chamada Nikita, que foi atendida com sintomas de êmese e também vocalização excessiva. A paciente ela tinha histórico recente de parvovirose e ela também vivia num canil que tinha acesso a um terreno baldio com pinheiros. O exame físico dela revelou prostração, taquicardia, taquipneia, membranas mucosas hiperêmicas e a temperatura retal dela estava normal. Além disso, também foi observado alterações estomatológicas, dermatológicas e oftalmológicas, incluindo estomatite, glossite, úlcera de língua, edema de língua, necrose de língua, linfadomegalia submandibular, eritema facial e também conjuntivite. Com base, então, nos sintomas e no histórico da paciente, o diagnóstico mais provável que chegaram foi, então, a intoxicação por contato com a lagarta do pinheiro. O tratamento dela incluiu, então, lavagem da cavidade oral e da face com clorexidina,
administração de medicamentos, então, para controlar a dor, inflamação e infecção, e além também de fazerem fluidoterapia para manter a hidratação dela. Durante a internação, então, de Nikita, ela apresentou o agravamento inicial do quadro clínico dela, com edema e necrose progressiva da língua, mas posteriormente, então, houve uma melhora significativa, culminando com a perda da zona necrosada. Então, apenas depois de 7 dias, ela recebeu alta médica, onde foi aconselhada, então, a manter a dieta úmida por mais 7 dias e gradualmente introduzindo alimentos secos. O prognóstico, então, da Nikita ele foi reservado devido à grande perda, né, do tecido lingual, mas a paciente, então, ela apresentou uma ótima adaptação à sua nova realidade e conseguiu recuperar, então, parcialmente.